Olá, profissionais da educação infantil da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Eu sou a professora e psicanalista Priscila Bezerra, apaixonada pela educação e transformação por meio do autoconhecimento. Hoje, atuo como apoio técnico professor da equipe de educação infantil da CREJ Arbajane. Neste vídeo do projeto Compartilhas na Educação Infantil, vamos conversar sobre um tema essencial: a saúde mental e o bem-estar dos profissionais da educação. Afinal, cuidar de quem educa é cuidar também das nossas crianças. A saúde mental deve ser uma prioridade durante todas as fases da vida. A profissão docente exige não apenas habilidades cognitivas, mas também um equilíbrio emocional para lidar com as reações com crianças, pais e comunidade. Nesse contexto, é necessário pensar estratégias para uma melhor condição de vida e a manutenção da saúde mental dos profissionais. Por isso, propomos aqui um olhar atento sobre o bem-estar psicológico dos profissionais, incentivando a criação de ambientes mais acolhedores. Além disso, convidamos a reflexão sobre o quanto a saúde mental impacta diretamente na qualidade do trabalho pedagógico e no ambiente educacional como um todo, buscando soluções que promovam um equilíbrio saudável entre as demandas profissionais e o cuidado pessoal. Assim, o objetivo deste vídeo não é dar respostas prontas, mas incentivar que cada profissional faça reflexões a partir da própria experiência. Afinal, ninguém melhor do que você, profissional da educação, para compreender os contextos nos quais vive. Então, para iniciar, questionamos: por que falar sobre saúde mental dos profissionais? Antes de falarmos sobre o porquê de dialogar sobre saúde mental, é necessário compreender o que é. Para a Organização Mundial de Saúde, a saúde mental é um estado de bem-estar que permite às pessoas lidarem com momentos estressantes da vida, desenvolver as suas habilidades, aprender, trabalhar bem e contribuir para a melhoria da sua comunidade. Portanto, não é a ausência de sofrimento, mas a capacidade de enfrentá-los. Segundo a Organização Mundial de Saúde, quase 1 bilhão de pessoas vivem com algum transtorno mental, incluindo professores. O ambiente educacional, que deveria ser um espaço seguro para aprendizado e desenvolvimento, tem sido cada vez mais marcado por tensões e conflitos. Essa situação, exacerbada pelas redes sociais, tem impactado diretamente a comunidade educacional. Assim, a unidade educacional tem sido um ambiente cada vez mais desafiador, com alta taxa de adoecimento entre os profissionais, o que se confirma pelo grande número de atestados médicos, licenças e faltas. Estresse, ansiedade e síndrome de burnout afetam diretamente a vida do profissional e, por consequência, o processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, as relações com os colegas, famílias, o que gera conflitos e denúncias. E quais são as causas e os fatores associados ao adoecimento? Jornada de trabalho, demandas burocráticas, reconhecimento social, escassez de recursos para exercer a profissão e a desvalorização profissional. Tudo isso gera impactos sérios na qualidade de vida e desafios do trabalho pedagógico. Uma pesquisa realizada pela Nova Escola, em parceria com o Instituto Ame a Sua Mente de 2022, apresentou que 21,5% dos educadores consideram sua saúde como ruim ou muito ruim. E os principais sintomas apresentados foram ansiedade, com 60%, cansaço excessivo, com 48%, e problemas com sono, com 41%. E uma pesquisa mais atual, realizada pela revista Educação em 2024, indica que 64% das mulheres que estão em sala de aula no Brasil apresentam ansiedade ou depressão. Essa análise de dados nos permite compreender que o adoecimento não é fruto de um único elemento isolado, mas é um resultado de um conjunto de fatores interligados que impactam diretamente o profissional. Pesquisas revelam ainda
que houve um aumento na proporção de profissionais adoecidos na educação nos últimos anos, inclusive antes da pandemia. Esse número já vinha crescendo. Sendo assim, a ergonomia, que é a ciência que estuda a relação entre o ser humano e o seu trabalho, colabora com a redução dos riscos, adaptando tarefas, materiais e ambientes para otimizar o bem-estar do profissional. O objetivo é criar condições que se ajustem às necessidades das pessoas, evitando lesões, fadiga, doenças e reduzindo assim os afastamentos por motivos de saúde. Assim, apresentaremos a seguir alguns dos principais riscos ocupacionais e psicossociais vivenciados nas instituições, que, segundo a ergonomia, podem comprometer a saúde mental dos profissionais da educação. Em primeiro lugar, destaco os riscos físicos, comuns em instituições com infraestrutura inadequada, que incluem o ruído excessivo, temperatura e iluminação inadequadas e umidade. Em segundo lugar, elencamos alguns riscos químicos e biológicos, mais frequentes entre profissionais da limpeza e merendeiras. Exposição a produtos de limpeza sem EPI adequado, higienização de banheiros e refeitórios e o contato com agentes infecciosos, até mesmo como crianças doentes. Exemplificamos também alguns riscos ergonômicos que atingem professores, gestores e administrativos, como longas horas em pé ou sentados, mobiliário inadequado, carga horária extensa sem pausas adequadas, movimentos repetitivos ao escrever ou digitar. Por fim, destacamos os riscos psicossociais, como o estresse, a pressão por resultados, assédio moral e sexual. Estes riscos ocupacionais e psicossociais estão presentes nas unidades educacionais, cotidianamente, e precisam ser repensados para não comprometer a saúde mental e o adoecimento dos profissionais da educação. E quais os principais sintomas ou sinais de adoecimento que os profissionais apresentam? Exaustão física e emocional, como cansaço constante. A despersonalização é quando há um distanciamento afetivo. A desmotivação e desinteresse pelo trabalho. A baixa realização pessoal. Esses episódios podem afetar a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças. A assiduidade dos educadores, com afastamentos por questões de saúde, atrasos na elaboração e entrega de planejamento, instrumentos de avaliação e a documentação pedagógica. Temos também problemas nas relações interpessoais, dentre outros, o que compromete o processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Esse cenário torna ainda mais urgente a implementação de políticas de prevenção, apoio psicológico e a construção de uma cultura educacional baseada na paz e no respeito mútuo. Um termo que passou a ser corriqueiro foi a Síndrome de Burnout. Incluída em 2022 no Código Internacional de Doenças, CID-11, a síndrome tem como principais características a falta de energia, de entusiasmo e o sentimento de forte esgotamento relacionado ao trabalho. Também nota-se baixa realização pessoal, autoavaliação negativa e um excesso de despersonalização, ou seja, tratar o outro de uma forma fria, justamente como forma de se proteger. É importante compreender que tais sinais podem variar desde alterações emocionais sutis, como a irritabilidade e desmotivação, até manifestações mais intensas, como crises de ansiedade, isolamento social e sintomas psicossomáticos. O reconhecimento precoce desses indicadores possibilita uma intervenção mais eficaz, evitando a cronificação do sofrimento. Nesse contexto, destacaremos também o que fazer em casos de identificação desses sinais, apontando caminhos possíveis para o cuidado, que inclui desde a busca por apoio profissional especializado até a valorização de práticas de autocuidado e fortalecimento das redes de apoio. E o que é autocuidado? Não é luxo, é necessidade. Ao se cuidarem, os profissionais encontram algumas maneiras como fazer atividade física,
caminhar ao ar livre e manter-se conectado com amigos e familiares que oferecem apoio emocional. Procuram cuidar do sono e da alimentação, buscar terapias alternativas, apoio em grupos religiosos ou espirituais e tratamento com profissionais de saúde. Além de dormir bem, fazer pausas, praticar atividade física, reservar tempo para lazer e conhecer a si mesmo, é importante contar com apoio médico e psicológico para enfrentar os seus problemas. Ter também algum tipo de apoio advindo da própria unidade educacional ou fora dela, incluindo formações em cuidado com a saúde mental, como palestras, oficinas e cursos. Diante disso, qual é o papel da unidade educacional? Os profissionais precisam ser ouvidos. Não basta apenas o indivíduo cuidar de si. É fundamental que a instituição tenha uma cultura de segurança psicológica e realize ações interventivas, com foco na promoção da saúde mental dos profissionais. Isso significa uma escuta ativa, diálogo aberto, suporte coletivo, aprendizagem com os erros, ações preventivas para riscos psicossociais. É importante a equipe gestora planejar e propor práticas restaurativas, pois os profissionais relatam que há poucas oportunidades para falarem sobre o que se passa com eles no ambiente de trabalho. Por isso, é necessário que a instituição oportunize tempos e espaços para dialogar sobre as dificuldades pelas quais enfrentam no cotidiano. Compartilhar entre si o que fazem, desde questões do dia a dia, do trabalho, até como enfrentam a rotina estressante. O apoio dos colegas foi e continua sendo muito importante. Em termos institucionais, percebe-se que ter um espaço onde os profissionais possam falar dessas dificuldades resultam em menos conflitos, mais vínculos e um ambiente saudável para todos. Assim, é importante que a instituição crie uma cultura de segurança psicológica e crie estratégias práticas que contribuam para a escuta dos profissionais e para a prevenção dos riscos psicossociais, considerando: número 1, diagnóstico inicial, com rodas de escuta e entrevista dos profissionais. 2, clareza de papéis e atribuições com leituras do regimento do CMEIs e ou regimento escolar. 3, identificação de riscos pela equipe gestora. 4, plano de ação construído coletivamente. E 5, um monitoramento constante. As estratégias não podem estar apenas focadas na aprendizagem. É preciso incluir o profissional para que ele também fale dos seus sentimentos. Outro ponto fundamental é o fortalecimento do papel dos profissionais que atuam na educação e o seu reconhecimento. Todos nós precisamos nos conscientizar da necessidade desses sujeitos para toda a sociedade, o que necessita, inclusive, de políticas públicas e decisões éticas que priorizem a valorização e o apoio aos profissionais, garantindo que tenham as condições necessárias para exercer a profissão com dignidade e eficácia. Sendo assim, é essencial que diferentes instâncias criem estratégias para apoiar os professores em seus desafios cotidianos, como cuidar da saúde dos professores, criando programas, plano de ação dedicados à saúde mental e física dos profissionais, oferecendo apoio psicológico constante e atividades que promovam seu bem-estar. Garantir infraestrutura adequada, investir em salas de aulas confortáveis com recursos e materiais pedagógicos. Reconhecer e valorizar, estabelecendo mecanismos de reconhecimentos da profissão como essencial para o desenvolvimento da sociedade. Formação continuada e apoio profissional. Disponibilizar cursos atualizados voltados às demandas educacionais. Defender o respeito ao educador, implementando campanhas de conscientização junto à comunidade escolar para fortalecer a valorização do papel do professor. Segurança no trabalho, garantindo que as unidades sejam ambientes seguros, livres de violência e com suporte para conflitos.
participação em políticas educacionais, incluir professores nas discussões sobre mudanças e reformas educacionais para que as suas vozes sejam ouvidas. Essas estratégias, além de práticas, refletem a necessidade de criar uma cultura de valorização dos educadores, garantindo que esses profissionais tenham suporte para desempenhar sua função junto às crianças. É possível pensar na saúde não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de bem-estar físico, mental e social. A prevenção do adoecimento envolve, portanto, uma abordagem mais ampla que vai além de intervenções médicas pontuais. Passa por hábitos de vida saudável, atenção ao equilíbrio emocional, boas condições de trabalho e acesso à informação e promoção de vínculos sociais. Prevenir é mais do que evitar doenças. É criar contextos em que o sofrimento, a sobrecarga e o desgaste possam ser percebidos e acolhidos antes que se tornem crônicos ou graves. É reconhecer os sinais precoces com o corpo e da mente, buscar apoio e construir redes de cuidado. Nesse sentido, prevenir o adoecimento é um exercício coletivo e contínuo. Implica responsabilidade individual, mas também exige políticas públicas eficazes, ambientes seguros e relações humanas mais empáticas. Afinal, quando há escuta, acolhimento e prevenção, evitamos que dores silenciosas se tornem doenças profundas. E qual é o nosso papel como cidadãos? Somos parte essencial na construção de uma educação transformadora. Como sociedade, precisamos ser referências positivas e apoiadores, praticando diálogo e respeito sobre os profissionais da educação. Ao promovermos o bem-estar dos profissionais, garantimos que nossas crianças tenham acesso a uma educação de qualidade e a uma cultura de paz que seja transformadora e curativa. Esse é um chamado à empatia e à cooperação. Quando cuidamos daqueles que educam, plantamos as sementes de um futuro mais humano, justo e harmonioso para todos. Bem, agora que compreendemos um pouco sobre as estratégias para a saúde mental e bem-estar do profissional de educação, é importante que vocês, equipe gestora e demais profissionais, dialoguem juntos sobre quais são os desafios enfrentados para lidar com esse assunto na sua unidade educacional e o que é necessário fazer para superá-los. Então, que tal refletirmos juntos? Quais são os maiores desafios na sua instituição quando falamos em educação mental e o que pode ser feito coletivamente para enfrentá-los? Desejo a vocês ótimas conversas e planejamentos. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta, compartilhe e continue acompanhando o projeto Compartilhas na Educação Infantil. Até o próximo vídeo.